Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, como eu sempre te falo por aqui. O meu apóstolo não é da Bíblia, nada disso, é apenas sobrenome. E eu queria estar conversando com vocês um pouco sobre a salvação, sobre o amor de Deus por nós, né? E nós, quando entendemos que Deus nos amou de tanto tamanho, que não tem como você botar uma medida, não tem algo para poder medir e falar, o amor de Deus é de tal tamanho, de tal, é impossível. E a única referência que a gente tem do amor de Deus está em João 3, quando Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que fosse morto por nós. Quando nós entendemos que Cristo Jesus morreu por nós, e quem crê que Cristo Jesus morreu por si, ou seja, morreu pela própria pessoa, eu creio que Cristo Jesus morreu por mim. Se você crê que Cristo Jesus morreu por você, então você tem a vida eterna, como a palavra já diz. Todo aquele que crê em que Jesus tem a vida eterna. Tem. Já passou da morte para a vida. É automático. Essa pessoa, no exato momento que ela crê nisso, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, qual é o Espírito da promessa, é o penhor da nossa salvação. E a partir desse momento, o sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados são apagados pelo sangue de Cristo. Ele pagou por nós. Acabou, a gente não tem mais nada a pagar para Deus. Agora nós temos acesso a Deus para chamar Ele de Pai. Somos da família de Deus e temos um acesso assim indescritível que nem sacerdotes tinham o tal acesso assim a Deus. Nós podemos conversar com Ele face a face, vendo Ele. E só vai entender que qual ver de Deus é esse, quem realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Ele vai entender o que acontece na vida dele é tudo plano, é obra de Deus, é permissão de Deus, que nada sai do controle de Deus. Tudo sempre esteve e sempre vai estar no controle dele. E assim, o que eu gostaria muito, eu sempre peço a Deus, é para que vocês venham todos a crer o mais rápido possível em Cristo Jesus. E eu sei que a vontade de Deus é que todo homem creia nele, sendo que ele não vai interferir. Assim, se a pessoa não quer crer, não vai crer. Somente isso. E aqueles que creem é porque também não queriam crer também, assim como eu também não queria crer, você também não quer crer, mas Deus se compadeceu e fez resplandecer a sua luz nos nossos corações. O engraçado é esse, quem não crê é porque não quis crer, e quem foi salvo também não quis crer, mas Deus se compadeceu e salvou. E a gente não tem participação nenhuma realmente na salvação. A salvação é dom de Deus, ele é gratuito, é por graça, favor imerecido, e a partir do momento que a gente crê que Jesus Cristo sacrificou por nós, somente isso. A gente merecia pagar pelo pecado que a gente cometeu. Mas eu não comi fruta nenhuma no paraíso, não adianta. O pecado entrou em toda a humanidade através de Adão, e até hoje o pecado está circulando. Todo homem pecador, como diz a palavra de Deus, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela fé no sangue de Jesus Cristo. Ponto. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna, você tem a salvação, e você pode ter certeza que nunca, ninguém, jamais irá te arrebatar da mão de Deus, porque o que Cristo fala é muito claro: ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Então, simplesmente você
a partir do momento que você crê em Jesus e tem a certeza da salvação, você relaxa. Não quer dizer que você, agora eu posso fazer de tudo, vou andar como quiser, simplesmente porque você não vai querer fazer o que a tua carne quer fazer, porque agora você vai passar a ter o Espírito de Deus habitando em você, te constrangendo das coisas erradas que não convém você a fazer. E muitas vezes as pessoas acham que você falar que nunca mais você perde a liberdade é um motivo para te dar uma carta branca para você andar como quiser. Não é isso. Certamente que a gente vai cair em fraquezas, vai errar, vai pecar. A gente peca toda hora. E muitas vezes a gente não entende que a gente não conta os pecadinhos pequenos. Eu fui uma mentirinha. Eu fui uma bobeira. Eu peguei um dinheiro emprestado, não paguei. Mas foi merreca. A gente não conta as coisas pequenas como se fossem um pecado suficiente para a gente sair da presença de Deus. Entenda, não tem como chegar na presença de Deus com 0,001 pecado. Não pode, Deus não aceita isso. É juízo. Você está condenado logo de fogo por ter o mínimo de pecado possível. Entende? Adão comeu um fruto e foi a única coisa que Deus pediu para ele não comer do fruto do jardim. E ele comeu esse fruto. E ele teve que sair da presença de Deus. Ele teve que ir sair do paraíso. Agora entenda, se você tiver um pecado, você não pode chegar na presença de Deus. E agora, você sendo justificado por Cristo Jesus, agora você pode chegar na presença de Deus, porque você não tem mais pecado nenhum. O sangue de Cristo te cobriu todos os pecados. Não existe mais pecado para você. Cristo Jesus morreu por seus pecados. Todos os pecados. Até minha conversão, então você está condenado. Que a partir da sua conversão, com certeza você pecou. A partir do segundo que você terminou de se converter, se você acha que a salvação você tem que fazer alguma coisa para manter ou para merecer, a partir desse momento você já está pecando contra Deus. Você está falando que o sacrifício de Cristo não é suficiente para te guardar. Você está falando que não é suficiente só Cristo. Você está dizendo que Jesus Cristo fez parte da salvação e outra parte está designada a você. Você está querendo tirar, sabe o quê? A glória que só pertence a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, como diz a palavra. Mas um pouquinho para você, que você se esforçou. Um pouquinho de glória para você, porque você foi firme e fiel. Um pouquinho de glória para você, pois você, está firme. Está se enganando. Você está se enganando. Quando você descobrir que você é pecador, do mesmo jeito que qualquer um outro. Agora, você não vai querer mais pecar. Você crer em Jesus Cristo, você não vai querer pecar. Isso não quer dizer que você não vá pecar. Você não vai querer. Todo tempo a gente deve estar em comunhão com o Pai, com o Filho, porque a nossa comunhão com eles que guiam nossos passos. Quando nós se alimentamos de Jesus Cristo, que Ele é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. O que é ser verdadeiramente comida e o que é ser verdadeiramente bebida? É quando nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é a nossa bebida. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, comemos a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós bebemos a palavra de Deus. Então, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente, em todo tempo, a gente vai retendo a palavra dentro de nós e nós conseguimos andar de acordo com a palavra de Deus, não porque a gente faça alguma coisa agora, eu lendo a palavra, eu ganho superpoderes, não. Porque
A gente lendo a palavra, ela nos fortalece e faz que nós estejamos mais perto de Deus, e Ele o tempo todo vai estar cuidando de nós. Ele que nos impede da gente fazer certas coisas. Ele, muitas das vezes que a gente vai cometer alguma coisa errada, Ele, através do seu Espírito Santo, nos convence de não fazer tais coisas. É Deus que movimenta tudo na nossa vida a todo tempo. A obra é toda dele. A gente só tem que agradecer a Deus, só dar glória a Ele, agradecer. Obrigado, Senhor, por ter me salvado, por essa obra tão grande e maravilhosa que Tu fizeste na minha vida. É isso que a gente tem que fazer, ser grato a Ele em todo momento, em todo tempo, sabendo que as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, são permissão dEle, são para nosso melhor aprendizado, são provas que já designadas por Ele, como também está escrito, que assim importa que por um pouco de tempo sejamos contristados com várias provações, como o ouro é provado no fogo. Entendeu? Assim a gente entende que tudo maravilhoso que Deus faz. O que importa é eu passar um pouco de provações aqui. Eu tenho 38 anos. Eu acredito que para mim chegar a 100 anos seria uma coisa impossível. Mas nada é impossível para Deus. Eu até espero que eu seja mais rápido possível ainda. Se pudesse ir embora amanhã, estava perfeito. Melhor é estar com Cristo. E assim, mas eu sei que o tempo que passar, eu não tenho que me preocupar com a minha salvação. Eu tenho que me preocupar em dar um bom testemunho, sim, para a obra de Deus, porque a gente deve ser um bom testemunho na obra de Deus. É lícito que entre o escândalo, mas também a palavra de Deus fala que ai de quem o escândalo entrar, entendeu? Através de quem o escândalo entrar. Não quer dizer que uma pessoa salva, se fizer escândalo, ela vai perder a salvação por ela ter feito um escândalo, ter escarnecido o nome de Deus. Ela vai sofrer detrimento, ela vai sofrer perda. Ela vai ter a vida dela cortada aqui na terra como testemunho, ela vai chegar de mãos vazias, mas a salvação não se perde. Um salvo é a mesma coisa que você falar que Jesus Cristo é fraco. Se você falar que um salvo pode perder a salvação, você está falando que Jesus pode perder alguém. Você está falando que Jesus é fraco. Entende? Uma coisa que jamais a gente deve falar é isso, que a gente pode perder a nossa salvação. Porque a nossa salvação não vem de nós. É dom de Deus, é digamos por intermédio de Cristo. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Da mão do Pai. Então, não tem como. Ele fala isso, garante. Ele fala em Romanos 6, não lembro muito bem agora como está escrito, mas ele fala que ninguém ou nenhum pode, ele jamais perderá alguém. E a gente vai vendo assim, nas passagens em Romanos 8, a gente vê que nem principados, nem potestades, nem anjos, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Ou seja, nem o futuro, nem o porvir, nem o presente, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a mesma coisa que falar assim, Senhor, mas eu fiz isso me separou de você. Como assim? É nada. Ninguém. Jamais você pode perder a salvação. Seria uma coisa, sabe? Você fala assim, Senhor, o Senhor não teve tanta força para me guardar. Cristo, você falou que ninguém jamais arrebatar uma ovelha na tua mão. Eu me perdi. Entende? É uma coisa absurda quando você fala que você pode perder a sua salvação. A sua salvação você não ganhou pelo seu esforço. Você não obteve por algo que você fez. Entende? É por graça, é favor imerecido. É quando você não merece e recebe mesmo assim.
Você não está merecendo, você não vai merecer, você nunca mereceu e nem nunca vai merecer. Mas Deus, Ele te dá mesmo assim, se você crer. Porque a única exigência para salvação é crer em Jesus Cristo como morto no seu lugar, como tendo morto por você, como tendo derramado o seu sangue por você. Quando você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, a partir desse momento você tem a vida eterna. Como diz a palavra, tem. Como está escrito, não me lembro aonde, acho que é 1 João é Pedro. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Você crê em Cristo Jesus como teu Salvador, como tendo morrido no seu lugar? Então entenda que se você crê, você não pode perder a salvação. Se você crê que tem a salvação, tem a vida eterna, você tem que crer também que você não pode perder. Se você puder perder, é porque você nunca creu verdadeiramente no que Ele fala. Ele é pedra que devemos estar fundados em cima dela. Ele é a rocha que nos firma, mas também é pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que não creem. Se você não crê nele, você vai ficar confundido, vai ficar envergonhado, você vai tropeçar nessa pedra. Entende? A gente deve confiar nessa pedra e agora só louvar Ele, só agradecer a Ele o tempo todo, tá vivendo para Ele. Esse é um verdadeiro cristão, um cristão de verdade que nasceu de cima, ou nasceu de novo, aquele nascimento que Jesus fala para Nicodemos lá em João 3, é a respeito desse nascimento, é nascer de cima, é nascer da água da palavra, que nos limpa, que nos purifica de todos os nossos pecados. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Quando a gente crê que Jesus fez já tudo por nós, que nós não temos que fazer mais nada a não ser agradecer, porque nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Não é um erro que eu posso vir a cometer, de certo, que eu não quero cometer o erro. Eu sempre peço ao Senhor o tempo todo para Ele tomar conta de mim, para me guardar. Mas ainda assim, se eu dormir um segundinho, eu deixar minha carne agir, deixar minha carne sobressair, eu vou cometer pecado. O tempo todo, eu já cometo pecados na minha mente, o tempo todo. Quando você, quer ver, você e muitas outras pessoas, nesse momento, tá pegando, ouvindo isso, e não tá aceitando, tá se indignando, tá ficando com raiva de mim. Observa. Isso já é pecado. Você já é réu. Réu de quê? De homicídio. Quando passa uma mulher, você olha para ela. Quando passa um cara, a mulher ou um cara que seja homossexual, olha para ele, sente desejo, já é pecado. Igual, uma pessoa, muitas vezes a gente coloca assim, o homossexual ele não vai entrar no reino do céu. Não. O homossexual não vai entrar no reino do céu. Não vai entrar. Assim também como os adúlteros, como os mentirosos, como os fornicadores. Tais fosses alguns de vós, mas fosses lavados, mas fosses remidos, mas fosses justificados. Entenda que quando você crê em Cristo Jesus, você é justificado pelas obras pelo que Ele fez, a obra dele na cruz. Ele morreu por você, não tem mais pecado em você. E agora, os que são de Cristo crucificarão a sua carne com com as suas paixões. Como assim? O que eu gostava de fazer, eu não vou fazer mais. Se eu gostava de ter 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, não vou ter mais. Eu vou me contentar com a minha. Se a pessoa gostava de mulher, gostava de homem, gostava de uma mulher, gostava de outra mulher, ela vai se contentar em
sacrificar a sua carne com as suas paixões. Ela sabe que Cristo morreu por ela. E agora ela vai querer automaticamente também se sacrificar por Cristo. Não é que essa pessoa caia em fraqueza da carne. Ela vai perder a salvação dela. Primeiro, porque uma pessoa realmente que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela não vai querer cometer pecado. Ela não vai querer, porque a mente que está nela agora é do Senhor, é mente que veio do alto, porque ela é uma nova criatura. Ela é uma nova criatura, ela acabou de ser gerada. Ela é fruto do Espírito Santo de Deus, que fez nascer uma nova pessoa. Quando você entende que você é a morada do Espírito Santo de Deus, que foi dado para sempre para habitar em você, você entende que nada mais agora vai interferir a tua vida espiritual. Aliás, minto, a sua vida, a tua salvação para com Deus, a sua vida espiritual, sim. A sua vida espiritual você pode perder a comunhão. Se você fraquejar, der algum mole, que vai acontecer várias vezes, mas você deve fazer o que? Passa o controle da sua vida, a direção do carro, do seu corpo, desse corpo corruptível que a gente habita, nas mãos de Deus, e Ele vai te guiar. Entenda que os que são de Cristo sacrificarão sua carne com suas paixões. Tudo que era lícito, que era bom para a minha carne, é pecado, não agrada a Deus. Tudo que enche a minha carne não é bom, porque as coisas que a minha carne quer é o quê? São coisas que não convêm, coisas mundanas, coisas perecíveis, que vão perecer. Então, a gente tem que entender que a gente deve entender que Cristo fez por nós, Ele sendo Deus. Ele veio aqui e morreu para nos dar a salvação. Entende que Cristo Jesus morreu para te dar a salvação. Em 1 Coríntios 5, tem um rapaz, um irmão, que ele estava em pecado. Ele estava ficando com uma madrasta. E o apóstolo Paulo pega e fala para ele ser tirado da comunhão da igreja, porquanto ele estava escandalizando a obra de Deus, e que ele fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa teve o testemunho dela cortado nessa terra, mas não perdeu a salvação da sua alma. Uma pessoa que realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador, se ela anda de uma maneira errada, ela vai receber a correção do Pai, mas se não tiver jeito, ela não voltar para a maneira que ela deve viver, uma maneira justa, direita na presença de Deus, ela vai ter o seu testemunho cortado através da morte. E assim ela não perde a salvação de jeito nenhum, por mais que ela morra no ato, cometendo pecado. Não perde salvação nunca, jamais. E muitas vezes as pessoas não acham isso absurdo de ser pregado. Não, você não pode falar assim. A salvação é assim que deve ser pregada, porque a salvação é assim. A salvação é por graça, favor imerecido. Uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, ela tem a salvação, jamais vai perder. E se ela cometer pecado que é para a morte, por isso eu digo que não horas, que como está escrito na palavra de Deus, ela sofrerá o quê? Com a morte. O pecado para a morte é a morte material, morte física. Ela vai ter o testemunho cortado.
Entenda, tem a salvação? Tem. Então você não perde jamais, nunca. Se uma pessoa perde a salvação, é um apóstata, era alguém que professava, era só da boca para fora, não cria realmente dentro do seu coração. Quando a pessoa crê dentro do seu coração que Cristo Jesus morreu por ela e já fez tudo por ela, ela tem a vida eterna. Ela nunca entrará em condenação, pois ela já passou da morte para a vida. Ela não entra em juízo, não tem aquele tribunal de Apocalipse, ela não entra naquele tribunal, como está escrito em João 3. Não entra em juízo, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Espero que Deus traga a luz dele dentro dos vossos corações, que entendam que a salvação é por graça, a graça é favor imerecido, e se você tem que fazer algo para manter, para receber salvação, para manter, já não é mais graça, é merecimento, e por merecimento ninguém é salvo, ninguém é justificado. Não pode entrar no céu com nenhum pecado, não pode, no céu não entra pecado, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Não temos pecados porque fomos justificados. Eu espero que vocês venham a crer que Jesus Cristo traga a paz para vocês, pelo sacrifício que Ele fez na cruz por vocês. Que Deus traga um entendimento no coração de vocês e vocês possam ir a buscar Jesus agora porque foram ensinados pelo Pai. Porque quem vai a Cristo foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas porque foram todos ensinados pelo Pai. Fiquem com Deus. Amém.